Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 25 de março de 2022. Pessoal, vou fazer mais um daqueles vídeos de cenários regionais, de palanques regionais do presidente Bolsonaro. Dessa vez vou analisar o cenário baiano e já adianto que não é nada bom para o presidente Bolsonaro. Já tinha feito um vídeo aqui no dia 21 de setembro do ano passado. Vou voltar ao assunto porque mudou bastante a configuração do cenário baiano. Mas antes de entrar no assunto, eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar o alcance dos meus vídeos, a melhorar a estrutura do canal. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Pessoal, a receita do canal esse mês está razoavelmente abaixo da média dos meses anteriores. Queria pedir a vocês aí, a quem puder, para dar uma turbinadinha nos Pix aí, para a gente manter uma receita equilibrada e poder manter o canal com o pique diário que a gente tem aqui de entrega de vídeos independentes, como a gente tem feito já há quase 2 anos, ok? Agradeço aí a quem puder dar a sua contribuição mensal. Vamos lá, gente. No vídeo que eu fiz aqui em setembro, eu vim acompanhando os esforços do presidente Bolsonaro para uma negociação com ACM Neto, que vem liderando as pesquisas na Bahia já faz tempo. O jogo era basicamente o seguinte: o presidente Bolsonaro vinha colocando o ministro João Roma da Cidadania no tabuleiro como candidato a governador, a meu ver, para forçar uma negociação com a ACM na hipótese de retirar João Roma do tabuleiro da disputa ao governo, colocar João Roma a senador numa dobradinha com a ACM a governador. Seria o palanque perfeito para o presidente Bolsonaro, dado que a prioridade do presidente é eleger uma boa bancada de senadores e a ACM é o candidato favorito ao governo do estado na Bahia. O presidente vinha forçando esse jogo já fazia um tempo e há uma situação crítica do PT na Bahia. O PT entrou em crise lá, dado o favoritismo de ACM Neto, todo mundo sabe. Nenhum dos caciques do PT quis disputar o governo do estado. Nenhum dos caciques do PT também quis disputar o Senado. A gente viu o que aconteceu lá, os caras desertaram. O atual governador, o Rui Costa, lá teve que ficar no cargo até o fim do mandato. Vamos botar um figurante para disputar o governo do estado, secretário de Educação, lá um desconhecido, que aparece lá com baixo desempenho nas pesquisas, que aumentou o favoritismo de ACM Neto. Então, essa é a leitura do cenário. Acontece que saiu uma pesquisa agora lá, recentemente, do Instituto Quaest, bancada pela financeira Genial. Tem feito pesquisas nos estados, eu usei aí para analisar o cenário do Rio de Janeiro, fez pesquisa para a presidência da República também. Bom, pessoal, assim, eu não estou escolhendo este instituto por algum favoritismo, porque eu gosto do instituto ou qualquer coisa. Simplesmente é porque é a pesquisa mais recente, saiu há pouquinho. E porque ela dá uma noção, tá? Não sei se ela é fidedigna, ok? Pode até ser que o cenário não seja exatamente esse, que saiam outras pesquisas, mas ela dá uma dimensão e, pelo menos olhando para a pesquisa, ela explica o jogo político que está se configurando na Bahia. As conclusões que eu tiro são deduzidas da leitura do comportamento dos atores e elas são, digamos assim, corroboradas, são sustentadas pela leitura desses números, ok? É uma coisa meio esquizofrênica, meio estranha, tá? Em primeiro lugar, por quê? Vejam bem, o que é que dizem os números, tá? A leitura da campanha presidencial, do ranking dos candidatos a presidente, mostra Lula num dos cenários com 62% das manifestações de intenção de voto e o presidente Bolsonaro com 15% das manifestações de intenção de voto. Num segundo cenário, Lula com 64% e o presidente com 16%.
vocês vão me perguntar, não, mas como assim? O PT está num desgaste, não vai lançar candidato na Bahia? Pois é. Não vou mostrar aqui porque não faz sentido, não são números relevantes, mas assim, a avaliação do atual governo da Bahia também é boa, por incrível que pareça. Tá? Então, o que aconteceu lá é que, apesar do PT ter um governo bem avaliado e do Lula ser franco favorito na disputa presidencial no Estado, o que acontece é que o eleitor baiano decidiu que para governador acabou a era PT e eles vão votar no ACM. E isto provocou uma bateção de cabeça interna no PT e o PT resolveu não peitar ACM. Ok? Então, o que é que aconteceu lá? Isso não é uma informação, não está público, nenhum dos atores vai admitir isto, ok? Eu estou deduzindo. Houve um acordo com ACM Neto e Lula, um acordo tácito, cujas bases são as seguintes. O PT retira a candidatura, lança um nome inexpressivo para deixar o caminho livre para um voto ACM Lula. Então, ACM deixa o seu eleitor, o eleitor da sua máquina, votar em Lula, desde que os petistas deixem os eleitores deles de Lula votarem em ACM. Esse é o jogo. Quer dizer, aquilo que o presidente Bolsonaro queria, que era um acordo com a ACM para que eles votassem em Roma para o Senado, ACM para o governo e Bolsonaro para presidente, a ACM conseguiu junto a Lula e o PT. Esse aqui é o jogo. Obviamente isso significa que a ACM, se elegendo governador, vai esconder a sujeira que certamente existe nas contas do PT no governo do Estado. A política é assim, gente. Então, o que acontece? Se os números dessa pesquisa são verdadeiros, qual é o ranking da pesquisa para governador? ACM 66%, João Roma 5%. Por que a ACM disparou? Eu não tenho aqui os números das pesquisas anteriores, mas quando você botava um nome forte do PT, Jacques Wagner, por exemplo, certamente a ACM não chegava a 66%. Ele venceria, talvez vencesse no primeiro turno. Mas Jacques Wagner ou algum outro nome do PT certamente teria um desempenho forte. A ACM talvez baixasse aí para 40 e poucos por cento, algo próximo de 50%. Talvez tivesse que ir ao segundo turno e acho eu que venceria. Ele tem uma boa avaliação na capital, que é um colégio eleitoral forte, e eventualmente derrotasse o PT. Por isso que o PT puxou o carro, fugiu da eleição, fugiu da raia. Jacques Wagner não quis concorrer. Mas quando tirou o PT, o candidato do PT tem nas pesquisas, eu acho que lá 4%, vocês veem aí no gráfico, a ACM disparou. Muito provavelmente leva no primeiro turno. E João Roma está com 5%. Então o que o presidente Bolsonaro está fazendo para ter palanque? João Roma está saindo do Partido Republicano e está indo para o PL, levando a sua esposa. Vai por sacrifício concorrer a governador, levando a sua turma, concorrendo contra a ACM Neto. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro vai precisar de um palanque. Por isso que a gente usa o termo palanque, gente. Tá? Então, mesmo que João Roma não vença, a gente sabe, eleição é eleição. Bom lembrar, João Roma é cria de ACM Neto. Ele vem de dentro da estrutura do ACM Neto. Foi assessor do ACM Neto, entrou na política e adquiriu luz própria posteriormente. Virou ministro do presidente Bolsonaro, já tinha sido eleito deputado federal. A ACM Neto ficou pé da vida por causa disso, gostaria que ele ficasse debaixo da asa. João Roma adquiriu luz própria, como eu disse, e conhece os esquemas do ACM. Não está descartado que ele cresça na eleição, tenha um bom desempenho, mas por que o presidente Bolsonaro pediu que João Roma enfrente a ACM Neto como candidato a governador? Possivelmente é isso que vai acontecer. Estou me baseando em informações da imprensa. Porque o presidente Bolsonaro precisa agora criar problema para a ACM Neto. A ACM Neto fez um acordo com Lula.
E por que o presidente Bolsonaro precisa de palanque? Quando a gente usa essa expressão palanque, gente, o que a gente está querendo dizer? Para você aí que está entrando na política nos anos recentes, aqui não conhece isso. Palanque significa o quê? Uma estrutura de campanha. Um candidato a governador fazendo campanha na Bahia, mobilizando uma chapa de candidatos a deputado federal, a deputado estadual, gente distribuindo panfletos, fazendo campanha na rua com o nome do presidente Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro, apesar do favoritismo de ACM Neto, apesar do favoritismo de Lula, no estado da Bahia, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste, está nessa situação. Não é uma situação agradável, não é uma situação fácil. Quando eu analisei aqui nos 2 vídeos anteriores, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul é uma situação bastante confortável, o Onix é favorito, Mourão é favorito. Rio de Janeiro, embora não exista lá uma chapa bolsonarista raiz, os 2 candidatos ao governo e ao Senado que o presidente Bolsonaro fez acordo lideram as pesquisas. Na Bahia a situação é complicada, gente. Maior colégio eleitoral do Nordeste e Lula dispara na frente das pesquisas, ainda que não tenha esse desempenho que essa pesquisa diz. Lula é disparado na frente do presidente Bolsonaro e a ACM Neto, que o presidente Bolsonaro queria como aliado, é o favorito para o governo do estado, fez acordo com Lula, e para o Senado a situação também é crítica. Quem é o líder nas pesquisas? Otto Alencar com 21%. Quem é Otto Alencar? Um daqueles senadores tralha que encheu o saco do presidente Bolsonaro na CPI do Covid, na CPI da pandemia. E a doutora Raíssa aparece lá, acho que em 4º lugar, vejam aí, 4º ou 5º lugar, com 6% para o Senado. Então, como ela é muito conhecida nossa, muito simpática, muito querida, né? E muito conhecida da base bolsonarista em todo o país, a gente pode ter ficado com uma impressão de que ela talvez pudesse ser uma líder das pesquisas na Bahia. E é exatamente isso que acontece. Às vezes isso em política a gente chama de impressionismo, né? Ela adquiriu muita popularidade na bolha bolsonarista. Mas ela não tem a repercussão na imprensa baiana, na imprensa nacional, ela não tem a visibilidade fora da bolha bolsonarista e, obviamente, não tem vida partidária anterior. É aquilo que eu digo, gente, é aquilo que eu digo. Nós não temos um partido próprio. Partido não é um negócio que a gente inventa só para ganhar a eleição. Partido é uma estrutura permanente, enraizada na sociedade, fazendo políticas públicas, montando uma rede de contatos com lideranças de bairro, fazendo política 24 horas por dia na sociedade, constituindo redes, não rede social, não mídia social, rede social de fato, né? Constituindo lideranças de bairro, lideranças nas comunidades religiosas, sindicatos, associações de bairro, fazendo enraizamento social. A doutora Raíssa foi secretária de saúde num município baiano, Porto Seguro. Né? Tem um excelente desempenho como secretária de saúde de um município. Não significa que ela seja conhecida em toda a Bahia. Ela é conhecida em Porto Seguro, muito bem avaliada lá, e ela é conhecida dos conservadores, porque os vídeos dela circulam no Brasil inteiro, onde? Na bolha bolsonarista. 6%. Ela pode crescer? Pode crescer, porque o PL é um partido forte, ela vai ter campanha na televisão, aí ela vai ganhar visibilidade. Eventualmente, aí, né, a máquina de apoio ao presidente Bolsonaro vai fazer a doutora Raíssa crescer. Então, por isso que o presidente Bolsonaro precisa do João Roma concorrendo a governador, precisa da doutora Raíssa concorrendo a senadora. Mas o cenário é complicado. Está longe de ser o cenário ideal. Mas o presidente Bolsonaro operou até onde pôde. Então, a turma lá está se filiando ao PL. Tem gente que apoia o presidente Bolsonaro dentro do Partido Republicano. E qual é o jogo do ACM? Tá? O jogo do ACM, oficialmente, formalmente,
é ficar sem candidato a presidente, apesar de ter feito um acordo com o Lula, tá? Esse acordo é por baixo dos panos. Porque tem uma ala do União Brasil, que é o partido do ACM, que é a fusão do PSL com o DEM, que quer ter um candidato a presidente. Então eles estão lá, o Bivar, a ala do PSL, está tentando ver se junta o Dória, o Moro, a Simone Tebet para ter um único candidato a presidente. Então, o que o ACM fez agora? Porque o ACM, se ele se associa a um candidato a presidente publicamente, sai lá no panfletinho dele, ACM com Lula, ACM com Bolsonaro, ACM com Moro, ele cai nas pesquisas. Então ele não quer ter candidato a presidente. Então, enquanto o Bivar está puxando o União Brasil para um lado, o ACM fez o quê? Abriu conversações com Ciro Gomes. Lembrando que hoje é dia 25 e que o prazo de filiação partidária, de formar coligações, essa coisa toda, é 2 de abril. Então, o ACM, ele veta, ele não quer que o partido dele, União Brasil, tenha candidato a presidente, porque assim ele, na moita, faz os acordos por baixo. E mesmo que ele tenha feito um acordo com o Lula, ele tem bolsonaristas concorrendo a deputado estadual, a deputado federal, na base dele na Bahia. E ele quer o voto dos bolsonaristas também, não quer só o voto dos lulistas. Ele quer surfar a onda boa. Candidato centrista é assim, sabonete, né? Quer ganhar de todos os lados. Então vai ter candidato na Bahia pedindo voto para o presidente Bolsonaro e fazendo campanha nos partidos que estão na base do ACM. O Partido Republicanos é um. Está dentro da prefeitura lá, que é da base do ACM. Está na campanha do presidente Bolsonaro. O ministro Tarcísio, por exemplo, está se filiando. A ministra Damares, por exemplo, está se filiando no Republicanos. O presidente Bolsonaro encaminhou os dois lá para o Republicanos se satisfazer e ficar na coligação nacional do presidente Bolsonaro. Mas na Bahia, esse é o jogo. Eles estão na base do ACM e vão apoiar o presidente Bolsonaro. Mesmo assim, a ACM Neto vai ter um pé no Bolsonaro, mas um pezão bem grande no Lula. Por quê? Porque a maioria dos eleitores da Bahia vai votar Lula ACM. A política como ela é, gente. A política como ela é. Vocês podem ter certeza de uma coisa, gente. Se nós tivéssemos saído da adolescência da política, nós conservadores, tivéssemos tido maturidade para partir para a construção de um partido conservador, legítimo, próprio, desde o primeiro dia da eleição do presidente Bolsonaro, certamente a nossa situação seria muito melhor do que essa. Né? Não teríamos que estar tendo que aceitar uma situação como essa no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Como essa na Bahia. E vocês vão ver que em outros estados, em muitos casos, a situação é tão ou mais complicada do que essa. O presidente Bolsonaro vai ter que fazer alguns acordos que eu tenho certeza que ele preferia não ter que fazer. Tudo isso porque a gente não tem um partido conservador raiz próprio. Vamos ver se a gente conserta esse erro depois dessa eleição. Rezando para o presidente Bolsonaro se eleger, se reeleger, porque vai ser muito mais fácil a gente, assim, no dia 2 de janeiro, logo depois da reeleição, partir para organizar um partido legítimo, raiz, conservador, como se faz mesmo, para não ter que passar por esses perrengues mais, ok? Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouquinho antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Tem o seu Pix mensal aqui. Ajude a equilibrar a receita desse mês, gente. Está um pouquinho abaixo dos meses anteriores. É a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Amanhã tem mais.